Olha, o assunto agora é o seguinte: cactos e suculentas são a escolha preferida de quem não tem muito tempo para cuidar de plantas, hein? Para trazer um pouco aí da natureza para dentro de casa, vamos aprender a montar um mini jardim de cactos e suculentas. Quem ensina pra gente é Priscila Pires. Oi, Casimiro! Oi, meus amores! Eu quero falar diretamente para você que é amante de plantas. Quem aí não adora um cacto ou uma suculenta? Já pensou você ter um mini jardim na sua casa? Deixa aquele ambiente, né, mais bonito. A gente vai aprender a fazer um mini jardim. Quem vai ensinar é o paisagista Silvanei Santos. Vai mostrar tudo pra gente. Seja bem-vindo, Silvanei. Qual o primeiro passo para montar esse mini jardim? Conte logo. Tudo bom, Priscila? Boa tarde para todos que estão assistindo. Vamos montar aqui um passo a passo, né? A gente tem um público bem assim, que solicita bastante mini jardins temáticos, sabe? Lúdicos para criança. E a gente vai fazer aqui um passo a passo, né? Mostrando aqui um vaso de cerâmica pintado. E aí vamos montar. Vamos aqui fazer um processo aqui de um passo a passo e vamos ver o que é que vai dar. Além de montar, né, que eu tô aqui já querendo botar minha mãozinha na terra, você vai ensinar também como cuidar das suculentas e também dos cactos, né? Exatamente, porque tem plantas suculentas e cactos que é para ambiente interno e também tem aquelas suculentas e cactos que é para ambiente externo, tá? E aí requer um cuidado específico, que vem a questão da rega. Tem planta que você pode molhar uma vez por semana, tem plantas que você pode molhar 2 vezes por semana. E essas suculentas em especial que nós vamos montar, ela requer um sol mínimo assim de 4 horas. Tá? Tem que ter um mínimo de sol de 4 horas, que é para ela manter a coloração, a quantidade de folhas na suculenta, porque tem suculentas que quando ela fica na sombra, o que que acontece? Ela estiola, as folhinhas não ficam assim tão juntas, tá? O talo cresce e fica uma folha aqui, outra folha embaixo, então ela requer, para a saúde da suculenta, tem que ter 4 horas de mínimo de sol. A gente vê aqui, né? Parece que é de brinquedo, né? E por que o nome suculenta? Suculentas porque essas folhas, ela contém uma reserva muito grande de água, né? E aí por isso que foram apelidadas, assim, caracterizadas como suculentas. Vamos começar? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo aqui agora? Olha, primeiro passo, escolhemos aqui esse vaso, tá? É um vaso de cerâmica, um vaso pintado. Importante salientar que o vaso, ele já tem que ser furado, tá? Porque vai fazer parte da drenagem da suculenta, da planta, do mini jardim. Porque senão, Priscila, a terra ela fica muito úmida, tá? E aí vai prejudicar na raiz da planta e vai acabar apodrecendo. Vamos começar. Vamos começar. Primeiro eu vou pegar aquela telinha. Vou pegar essa telinha aqui. Por que eu utilizo essa telinha? Eu coloco essa telinha em cima do furo. Aqui assim, em cima do furo. Por que eu utilizo essa tela? Porque se eu não utilizar ela, quando eu coloco a terra aqui embaixo, o que é que pode ocorrer? A terra, quando ela ficar úmida, ela vai vedar esse furo e vai dificultar a drenagem da planta. Então eu utilizo uma telinha que é justamente para a terra não vedar aqui esse furo. Isso, gruda no vaso. Próximo passo agora? O próximo passo é a terra. Essa terra, olha a leveza dessa terra como é que é. Esse aqui é um substrato. É um substrato que tem a composição de casca de pino, tá? Humus. A suculenta, ela gosta muito do substrato por causa da leveza dessa terra, tá? Onde encontra essa terra? Todo horto tem esse substrato. Todo horto encontra. Aí eu vou utilizar ele aqui para espalhar. E aí eu vou fazer uma camada com o substrato, tá? Eu vou utilizar esse cacto aqui, tá bonito esses dois. É difícil cuidar de cacto? Não, não é difícil, é somente atender a questão da rega e da claridade. Mesmo plantas que ficam em ambientes internos, é bom elas estarem próximas à janela, né? Às vezes não para receber o sol direto quando se trata de plantas para ambientes internos. Então o que acontece? Eu vou deixar um mini jardim, tem mini jardim que não precisa de sol direto, mas tem que estar em ambiente claro. E o outro ponto é a questão da rega. A questão da rega vai molhar uma vez por semana e tem tipo de planta que a gente vai molhar 2 vezes por semana. Agora vem cá, os cactos e as suculentas, eles são para parte interna ou externa?
tem cacto e suculenta que são para ambiente externo e tem cacto e suculenta que é para ambiente externo. Agora vem cá, se o pessoal de casa quiser fazer um exemplo, eu quero fazer um jardim, um mini jardim lá em casa. Como é que eu vou saber qual é a planta para a área interna e qual é a planta para a área externa? Aí, olha, aonde você for adquirir essas plantas, você já vai receber já essa orientação já, tá? Quais são as suculentas para ambiente de sol e quais são as suculentas para ambiente de sombra. Tem algum nome assim, específico ou só suculenta, né? Olha, suculentas é um nome geral, mas cada uma tem um nome científico, um nome que já é caracterizado deles. Mas no geral, como existe um universo de classificação de tipos de suculentas, então a gente já vamos trabalhar com suculenta, então a gente trabalha com vários tipos de suculenta. Mas tem a suculenta Portulacaria afra, que é essa daqui. Portulacaria afra é uma planta africana, ela é conhecida como patilha de elefante aqui também. Vem cá, quais são os benefícios de ter um mini jardim em casa? Então, Priscila, tanto o mini jardim como planta dentro de casa, as plantas ela traz assim paz, traz um clima mais harmonioso. A planta dentro de casa ela alivia até o estresse. Na verdade, as pessoas brincam e falam que a planta ajuda até em terapia, porque as pessoas começam a ter um olhar mais cuidadoso com a planta, a atenção no regar a planta. Tem planta que quando você deixa de regar, as folhas começam a ficar murchas, né? Então a pessoa já sabe, ó, vou precisar mais regar. Então você tem um cuidado melhor com as plantas e a partir disso aí você cria até uma conexão com as plantas. Agora, é difícil de cuidar, porque as pessoas falam, né? Tem um mito, né? O povo acha que o cacto não precisa de água, mas precisa, né? Obviamente. Ah, mito, mito. Toda planta ela precisa ser regada. Agora, em especial, tem tipo cacto. Cacto e algumas suculentas é o tipo de planta que ela não requer uma rega diária, não requer uma rega 2, 3 vezes na semana. Tem um tipo de cacto que ele pode levar 15 dias ou mais sem água e é porque o cacto ele tem uma reserva dele que tem água dentro do cacto, né? Então toda planta precisa de água, então é mito sim. Agora vem cá, eu vou viajar, eu tenho meu mini jardim em casa, né? Aí eu 15 dias fora. E aí, como é que vai ficar o meu cacto e a minha suculenta? Consegue ficar 15 dias ou eu vou ter que pedir um vizinho para me ajudar? Aguenta 15 dias. Mas o que é que você vai fazer? Você vai chegar nessa planta, se você puder tirar ela de cima da mesa, tirar de cima da bancada, leva até uma pia e pode molhar bastante a terra, até a terra encharcar bastante, até a água na drenagem ela sair por aquele furinho que a gente mostrou lá no início da gravação. Então aí sim você vai ter um mini jardim totalmente hidratado e ele vai aguentar seus 15 dias que você vai estar viajando e ele vai estar bem saudável dentro do seu bem-estar. Além da rega, né, e do ambiente, né, específico para os tipos das plantas, quais os outros cuidados que as pessoas de casa devem ter, né, com o mini jardim? Olha, mini jardim é o cuidado de estar em ambiente claro. Às vezes a pessoa tem um conceito e diz assim, eu tenho uma plantinha que é para uso dentro de casa, essa plantinha não gosta de sol. Aí a pessoa pega uma plantinha, coloca em um canto da casa que não tem nem claridade. O que é que vai acontecer? Essa planta ela vai estiolar. O que é isso? As folhas vão crescer bem alternadas dentro do talo da planta. Ela não vai ficar uma planta saudável e vai começar a murchar as folhas, tá? E ela pode até morrer a planta. Então, planta bem saudável tem que ter ao mínimo claridade. Então tem que estar próximo da janela, próximo da varanda, mesmo que seja planta para ambiente interno, planta para dentro de casa. Agora vem cá, uma dúvida. Se o cacto ou a suculenta apresentar alguma praga ou doença, como é que faz, né, para ajeitar? Para combate de pragas, utilizamos o álcool isopropílico, tá? Combate a fungos, cochonilha, a gente faz a higienização dessa planta utilizando borrifando a planta com álcool e depois a gente faz a limpeza. Geralmente ela aparece uns pontinhos brancos embaixo da folha. O que é que a gente faz? A gente borrifa, depois vem com um pano limpo, higienizado e aí vai fazendo essa retirada. Então a gente vai fazendo esse cuidado com álcool
dentro de um prazo de uns 15 dias, até combater a cochonilha. Agora vem cá, Simone, eu vi que você já tem, né, a prática para manusear aqui o cacto, mas quem não tem que usar uma luvinha, né, porque aqui fura, né? Assim, o cacto, geralmente, ele vem com esses espinhos, né? Tem uns espinhos que são mais flexíveis, eles aqui não chegam a furar, mas dá aquela espetadazinha. Aí a gente orienta pegar ele sempre por baixo, encaixar por baixo, e aí você vai manuseando ele, mas pode utilizar com luva também. Sim, Silvana, e na questão, né, do adubo da planta, como é que faz? Pronto, vamos lá. O que a gente orienta? Que utilize uma terra de qualidade. É por isso que a gente utiliza um substrato, que ele é bem específico para cacto suculenta. A gente utiliza terra vegetal, porque traz nutrientes necessários para a planta, né? Para manter a coloração bonita, manter a cor, manter a vitalidade, a folhagem bonita. Mas o que acontece é que com o tempo a folhagem da planta ela vai ficando um pouco murcha, vai perdendo essa cor bonita. Então o que a gente utiliza? Utiliza o NPK, né? A gente coloca o NPK na planta, então existe nutrientes para a planta específico. Então a pessoa geralmente vai num local específico onde vende e ela vai procurar. Eu preciso de um nutriente para colocar no meu mini jardim que é para cacto suculenta, tem específico. Tem plantas que é com flores, roseiras, então tem um nutriente específico para plantas com flores. Então a pessoa procura no horto e vai comprar um nutriente específico para plantas com flores. Tem gente que faz um jardim, aí quer ficar mexendo. Aí tem criança em casa, quer ficar mexendo. Não pode ficar o tempo todo tocando na planta, né? Não, principalmente a suculenta. Na folha da suculenta, quando a gente começa a estar sempre manuseando e tocando na folha da planta, a planta perde a coloração e a folha ela fica meio manchada. E quando se trata de mini jardim que tem cacto, aí casa com criança, é importante deixar numa prateleira um pouco acima do nível da criança, justamente pela questão do espinho. Essa daqui tem um espinho mais flexível, mas pode machucar uma criança. Então, o mini jardim tem que estar colocado numa prateleira um pouco mais acima. Simone, a gente tá vendo aqui que aqui é um vaso pequeno, né? O cacto pequenininho também e as suculentas também. Se for num vaso maior, a tendência é que as plantas cresçam ou elas fiquem desse mesmo tamanho? Pronto, ótima pergunta, Priscila. O que é que acontece? No mini jardim, a depender do tamanho do vaso, o que é que acontece? A gente limita o crescimento da suculenta, tá? Limita o crescimento do cacto. Se você utiliza um vaso que ele não tem muita altura, tipo aqui um vaso para mini jardim, a gente vai limitar o crescimento da suculenta. Ela proporcionalmente vai crescer só mais um pouco, porque isso aqui vai permanecer. Por exemplo, aqui a gente tem a Portulacaria afra, que é uma planta da África, conhecida como patinha de elefante. Ela no potinho 6, como a gente costuma dizer, tá? Deixa eu pegar aqui só para você ver aqui, tá no cachepô de madeira. Ela tá com tamanho bem limitado porque tá dentro desse potinho 6. Aqui é a Portulacaria afra, dentro de um vaso, tá num vaso de cerâmica, um vaso maior, tem mais terra, a raiz ela encontra mais espaço para crescer e aí ela vai buscando aqui sua vida. Pronto, jardim externo finalizado. Agora vem cá, no início você falou que às vezes também pode fazer um jardim temático, né? Sim. Um mini jardim temático. E aí, o que é que a gente pode usar aqui? Olha, Priscila, atendemos vários pedidos de clientes, como por exemplo, chegou um turista uma vez e acionou a gente para fazer uma entrega de um presente de um mini jardim. Eles queriam utilizar como temática o pelourinho e nós criamos com casinhas, nós pintamos com as cores, né, do pelourinho, cores vivas, e montamos o mini jardim. Como também existe a questão do lúdico. O que é o lúdico? O pai quer comprar um mini jardim para colocar no quarto do filho e aí a gente cria uma pistazinha no jardim, coloca um carro, tem a questão da fazendinha, a gente cria a fazendinha também que a gente coloca no mini jardim, a gente cria cerca, cria o cenário para colocar tipo assim um poste. Vou colocar aqui uma cadeirinha, tá? No jardim. Aí usa a criatividade, né? Usamos a criatividade e nós vamos montando aí um mini jardim temático, né? Independente da composição de plantas. A gente só precisa saber o que o cliente quer e aí a gente utiliza uma cerca, coloca uma casinha para dar uma ideia de aquela casinha do interior que tem aqueles bichozinhos no sítio, né? Então, conforme for pedido, a gente cria também esses mini jardins.
Só recapitulando, né? A galera que tá em casa, que aprendeu já a montar esse mini jardim muito bonito, como é que vai cuidar? Rega quantos dias na semana? Bota aqui na área externa que eu já sei. Pode ficar muito exposto ao sol, como é? Olha, esse mini jardim aqui, por exemplo, como é um mini jardim de sol, são suculentas que gostam de sol, o local apropriado dele seria qualquer local que for perto da janela ou perto da varanda para que possa receber minimamente aí 4 horas de sol. E aí, o que a gente faz? Uma vasilhazinha, eu utilizo essa garrafinha aqui, né, que o pessoal utiliza muito em lanchonete, e aí você pode vir regar diretamente aqui no cantinho da planta e regar bastante na terra, tá? Para deixar pode usar todo, para deixar bastante a terra molhada, e aí você só vai regar novamente depois de 15 dias. Regou com essa quantidade e depois, só depois de 15 dias. 15 dias, pode regar somente depois de 15 dias. Mas então são plantas para as pessoas que não têm tempo, né? Agora também vou te falar, Priscila, tem um truque para a gente saber se a planta está precisando de água ou não. Porque não é uma regra você deixar uma planta 15 dias sem água, porque depende do ambiente, circunstância do tempo. Aí o que a gente faz aqui? A gente tem uma dica. Geralmente em casa todo mundo tem um palito de dente, né? Ou pode usar um palito de espeto de churrasco. Quando a gente rega a terra e você coloca um palito na terra, tá? E aí o palito sai sujo, quer dizer que tá bem drenado. Tem terra, a terra tá bem encharcada ainda, o jardim não precisa de água. Agora quando você pega um palito limpo, põe na terra e ele volta limpo, sabe aquela receita de bolo para ver se o bolo tá pronto que coloca? É a mesma coisa no mini jardim. Então quando a gente coloca um palito no mini jardim, na planta, e o palito sai limpo, quer dizer que ela tá precisando de água, porque a terra tá seca. Mas quando o palito sai sujo com terra, quer dizer que a terra ainda tá bastante drenada, então não precisa naquele momento regar a planta. Então, suculentas e cactos são plantas para as pessoas que não têm muito tempo para ficar em casa todo dia, cuidando lá, né, regando. É uma boa dica porque é uma planta que são plantas que são mais resistentes, né? São plantas que são mais resistentes ao ambiente, são plantas que são mais resistentes com essa questão do cuidado e traz essa beleza natural para dentro de sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho. Qual é a dica que você dá, né, para a pessoa que está assistindo, se interessou aqui, quer fazer esse mini jardim? A pessoa pode criar, e pode também chamar o filho, chamar o neto, sabe aquela coisa participativa de você montar. A pessoa só tem que buscar um vaso específico, apropriado para esse tipo de planta, que é aquele vaso que esteja furado, por questão da drenagem da planta, colocar uma mantazinha ou uma tela no furo para que a terra ela não vede o buraco, né, do vaso, para não impedir a drenagem da planta, e aí a partir disso aí uma terra de qualidade, e aí vai encaixando as suculentas, e aí conforme for a criatividade, né, a gente vai fazer, a pessoa pode montar aí a composição que queira. Se alguém quiser pegar alguma dica com você, né, tiver alguma dúvida, qual é o arroba? A gente tem o plantas _ Vida Verde, né, que é pelo Instagram, onde as pessoas acionam mais a gente. Pode entrar em contato, pode chamar no direct, mandar uma mensagem, que a gente faz todo o acompanhamento e a gente dá a orientação. A gente pergunta qual o tipo da planta que você tem, o que é que você quer fazer, qual mini jardim. Funciona também com plantas ornamentais. Eu tenho uma palmeira, aconteceu isso, rosa do deserto, vem muitas pessoas pedindo orientações sobre rosa do deserto, então a gente orienta, porque está desse jeito, então fazemos todas essas orientações pelo Instagram. Pode acionar o Instagram aí que a gente dá esse acompanhamento para vocês. Obrigada, Silvanei. E você de casa, ó, aprendeu, né, a montar esse mini jardim muito bonito, que dá um charme em qualquer ambiente da casa, como o Silvanei já deu várias dicas aqui. Faça, viu? Eu vou fazer o meu. Eu vou pelo menos tentar fazer um lá em casa para ficar com minha sala bem bonitinha, bem arrumadinha. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.